Bom estar com os irmãos, bom estar aqui com vocês, para podermos adorar juntos a Deus, né? E é o que nós viemos fazer. E eu queria estar agora lendo uma palavra, meditar um pouquinho na Escritura, João capítulo 9, do verso 1 até o verso 7. E ver aqui o que é que a palavra do Senhor tem para nós nesta tarde. João capítulo 9, do 1 até o 7, depois deixem as Bíblias abertas. Nós vamos estar aqui entre o capítulo 7 e o capítulo 9. E a palavra do Senhor diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem é que pecou? Este aos seus pais para que nascesse cego? E respondeu Jesus: olha, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. À noite ela vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou, vendo. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, por este culto, por estes louvores maravilhosos, ó Pai, que o Senhor nos conduziu nessa adoração, que o Teu Santo Espírito continue conosco, falando ao nosso coração. Me dá graça, Pai, para que eu possa estar ministrando a palavra que é Tua, a glória que é Tua, o louvor que é para Ti, e só o Senhor é o centro de tudo o que nós fazemos aqui nesta tarde. Seja louvado e honrado e engrandecido o Seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Eu gostaria de falar hoje aqui de uma realidade que infelizmente é a realidade de muitos, né? Que é a cegueira. E quando nós lemos esse texto, Jesus está mostrando aqui, na cegueira deste homem, uma realidade comum a muitos de nós. E quantas pessoas cegas por aí? E quando eu digo pessoas cegas, eu não falo daquelas que têm uma bengala ou que têm um cão-guia, mas pessoas cegas espiritualmente falando. Pessoas que não enxergam a sua realidade. Pessoas que não conseguem enxergar o estado em que elas estão, a situação a que elas chegaram, o ponto que elas chegaram. Pessoas que não têm noção das consequências, do caminho pelo qual elas decidiram correr a sua vida. Quantas pessoas cegas de nascença, assim como este homem aqui, representado por João. E um dos milagres que Jesus mais fez foi precisamente dar vista a cegos. Existem vários relatos de Jesus dando vista a cegos. Afinal, esse era um dos sinais que o Messias faria. Mas não só dar vista a cegos físicos, mas para trazer luz a uma humanidade que estava em trevas. E quão grandes eram essas trevas? Isaías capítulo 9, verso 2 diz: olha, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Quão grandes eram as nossas trevas, meus irmãos. Como nós andamos cegos pelo pecado, pelas ilusões deste mundo, mas um dia, meus irmãos, a verdadeira luz chegou até nós. Glória a Deus! Um dia a luz do Evangelho brilhou no nosso coração. Aleluia! E foi isso que Jesus veio fazer, abrir os nossos olhos para uma nova realidade espiritual, para que nós andemos nessa realidade. O povo andava cego. E muitos andam cegos, cegos espirituais e cegos pela sua religiosidade também, que era o caso desse contexto. Esta situação com este cego, ele termina uma série de acontecimentos que vai desde o capítulo 7 até o capítulo 9. Né? Eles estavam a celebrar a festa dos tabernáculos, uma festa que apontava para a vinda do Messias na plenitude dos tempos, mas também uma festa que lembrava o tempo
que Israel viveu no deserto durante aquela peregrinação de 40 anos, depois de passar o Mar Vermelho, depois da lei do Sinai, depois de eles terem se rebeliado e duvidado do poder do Senhor. O Senhor fez eles caminhar 40 anos no deserto. E durante esses 40 anos que eles caminharam no deserto, eles habitaram em tendas, em tabernáculos. E esta festa, apesar dela ter um apontamento profético, ela também tinha esse memorial daquilo que o povo havia passado. E esse tempo de deserto em que o povo habitou em tendas, foi um tempo em que Deus demonstrou para Israel que a sua força não estava em grandes cidades fortificadas, com grandes muralhas, com grandes muros, mas que a sua força estava na presença de Deus que era com eles ali. Irmãos, você pode não ter muita coisa, como aquele povo no deserto, mas se você tem a presença de Deus, você tem tudo o que você precisa. A sua casa pode ser humilde, pode ser uma casa pequenina, com poucas coisas, mas se a presença de Deus está lá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, então aquilo é como um palácio. Talvez você está passando por um deserto também na sua vida, eu não sei, não conheço todos, mas passe por esse deserto como Israel passou, vivendo na dependência do Senhor. E isto era um memorial, esta festa desse tempo aqui, do tempo em que o próprio Deus tinha uma tenda no meio do povo. O tabernáculo era uma tenda em que a presença de Deus habitava na Arca da Aliança e estava precisamente no meio do povo. E claro que Deus não se pode limitar a uma tenda, mas era um lugar que Deus escolheu para se manifestar a sua presença. E nós, como somos tão pequeninos, mas também através de nós Deus manifesta a sua presença hoje no mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, não foi? E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Será que alguém está vendo essa glória do Verbo, do unigênito na tua vida? Porque Ele habita na tua vida hoje. Ele escolheu a tua vida para habitar e Ele escolheu a tua vida para manifestar a sua glória também. Agora pensa para ti mesmo, será que a glória do Senhor está sendo manifesta através da minha vida? Será que alguém está vendo este Verbo encarnado em você? Será que alguém está vendo Jesus em você? Jesus disse, olha, eis que eu estou convosco alguns dias só. Foi isso que Jesus falou. Eis que eu estou convosco ao fim de semana, às 5 da tarde, lá em Ponta Combo. Foi isso que Jesus falou. Eis que eu estou convosco todos os dias, e não é só até ao final do ano, é até a consumação dos séculos. Então onde é que está esse Deus que está conosco? Aleluia! E Jesus não está conosco para ficar escondido. Jesus não está conosco para ficar guardadinho em que ninguém vê. Não! Na realidade você já nem tem que aparecer, quem tem que aparecer é Cristo na sua vida. Paulo diz assim em Gálatas capítulo 2, verso 20, crucificado estou com Cristo, não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. Aleluia. Esse tabernacular, né? Essa palavra que João inventou, que ele transforma um nome num verbo, né? Esse tabernacular entre nós, que é hoje num sentido espiritual, né? Pela fé, mas que um dia terá o seu cumprimento pleno, quando a nova Jerusalém descer do céu e Ele vier habitar eternamente entre nós. Será que alguém aqui ambiciona esse dia? Será que alguém aqui ambiciona esse dia, no dia que o próprio Deus descerá do céu e habitará junto dos homens? João diz assim, olha, eu vi uma cidade santa, uma nova Jerusalém, Apocalipse 21, versos 2 e 5. Essa Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo, e viu uma grande voz que vinha do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles, eles enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte não existirá mais, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque todas as primeiras coisas foram passadas. E aquele que estava sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas.
Todas as coisas, já pensou nisso? Você está poupando aí, juntando, fazendo planos, mas um dia vai ser tudo novo. Isso não quer dizer que você tenha que viver uma vida irresponsável, sem se organizar. Mas lembre-se que um dia tudo isso que a gente tem aqui vai se desfazer abrasado, como diz Pedro na sua carta. O pastor Evaldo disse uma coisa muito interessante, né? Que Deus tem uma contenda com o velho. E Deus tem uma contenda com o velho mesmo. Deus não gosta de coisa velha, não. Porque nós vemos o que é que Deus faz com o velho homem. Ele rejeita o velho homem. Efésios 4, 22, 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Então, o velho homem é incompatível com a nova natureza que você recebeu de Cristo. Deus faz novas todas as coisas. Isaías capítulo 43 diz assim, olha, e não vos lembrareis mais das coisas passadas, eis que eu faço coisas novas. Deus convida-nos a largar o passado, o velho, e a experimentar o novo que Ele está fazendo na nossa vida. E Ele diz que o vinho novo não cabe em odres velhos. Nós temos que tirar o velho da nossa vida e nos revestir do novo de Cristo, desta nova criação, desta nova criatura que Ele fez em nós. E claro que Deus não está falando de velho em termos de idade, não tem nada a ver com isso, até porque existem pessoas de idade que são muito mais úteis para o Evangelho do que pessoas jovens. Eu ontem estava a ver a pastora Magdalena ali no churrasco dos jovens, aí ela agarra numa bandeja de pão, que era quase mais pesada do que ela, e estava lá distribuindo pão pelos jovens. Eu estava lá, eu estava vendo, ó. Deu uma chapada assim nesse povo tudo que inclusive em mim. Inclusive em mim que estava lá sentado, né? Então Deus não está falando aqui de idade, de jovem ou velho de idade. Deus está a falar daquilo que pertence à nossa velha criatura, ao nosso velha maneira de ser, ao nosso velho homem, ao tempo da cegueira, ao tempo da escuridão, ao tempo das trevas. E às vezes nós temos dificuldade em largar as coisas desse tempo. Aleluia. Esta festa dos tabernáculos, ela apontava para aquilo que Cristo vinha fazer também, que era possibilitar a presença de Deus no meio dos homens. E tudo o que isso implica. Porque quando Deus está no meio dos homens, quando Deus está no nosso meio, quando Deus está na sua vida, na minha vida, tem coisas que não falham. Uma é provisão e outra é direcionamento. Que era isso que Ele mostrava ao seu povo no deserto. Nós vemos que, por exemplo, o povo no deserto nunca faltava provisão. Eles bebiam da água da rocha, aí eles tinham fome, aí tinham maná, aí eles queriam comer carne, Deus mandava codornizes. Aí Ele mandava, às vezes, vocês vão comer tanta carne que essa carne vai sair pelos olhos. O próprio Deus mandava com abundância. Porque quando Deus está, existe provisão. Existe sustento do Senhor. Mas naquele mesmo contexto, na presença de Deus, não só havia provisão, mas havia também direcionamento. Porque a Bíblia diz que havia uma coluna de fogo, havia uma nuvem durante o dia e havia uma coluna de fogo durante a noite que dirigia o povo de dia e de noite, para que eles nunca ficassem sem direcionamento. Então, meus irmãos, a presença de Deus sempre traz isso: provisão e direcionamento. E assim como Deus cuidou do seu povo lá atrás, meus irmãos, Deus continua cuidando do seu povo hoje. Deus não mudou. Nós mudamos, mas Deus não mudou. Nós deixamos de crer, às vezes deixamos de buscar, deixamos de confiar em Deus, mas Deus não deixou de ser Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Deus continua sustentando o seu povo, Deus continua guiando o seu povo. Mas antes, lá no deserto, Deus fazia isso através de sombras, através de símbolos. E Jesus, nesta festa dos tabernáculos, Ele estava a trazer corpo a essas sombras. Ele estava a demonstrar, olha, lembram-se o que aconteceu lá no deserto? Era eu que estava lá e sou eu que assumo a partir de agora.
Era isso que ele estava dizendo nesta festa dos tabernáculos. Durante a festa dos tabernáculos, todos os dias, os sacerdotes iam buscar água num vaso de ouro ao tanque de Siloé, que significa enviado. Todos os dias, durante os 7 dias de festa, os sacerdotes iam buscar essa água e derramavam essa água na ponta do altar. E em João capítulo 7, do verso 37 ao 38, no último dia da festa, reparem bem que Jesus permitiu que eles cumprissem todo aquele ritual, mas no último dia, antes deles serem sacrificados, antes de todas essas coisas se tornarem obsoletas, ele vira-se para aquele povo e diz assim, no último dia da festa, verso 37, João capítulo 7, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É como se Jesus tivesse tirado a venda dos olhos daqueles homens e dizer, olha, esse tanque de Siloé do enviado e essa água que vocês vão buscar, agora sou eu. Agora é comigo. Agora a água que vocês precisam não é mais essa água física. Agora a água que vocês precisam é a água que eu vou vos dar. Jesus estava descobrindo algo que estava coberto. Jesus estava demonstrando a sombra daquilo que eles praticavam há tantos anos e ele estava sendo o cumprimento daquele ritual. E o tanque de Siloé sou eu. Ele dizia, eu sou esse tanque de Siloé. Eu sou esse fonte de águas. Não precisam de ir mais pegar lá. Sou eu. Vocês estão até aqui, é como se Jesus dissesse assim, olha, até aqui vocês cumpriram tudo bonitinho, está tudo top. Olha, cumpriram tudo à risca, mas agora vai entrar em vigor uma nova realidade. Agora sou eu que vou dar a água para beber. Essa água que até hoje vocês não experimentaram, mas agora vocês vão experimentar uma água que quando vocês experimentarem, vocês nunca mais vão ter sede. E o texto diz que Jesus falava do Espírito Santo. E eu queria perguntar uma coisa para os irmãos. Alguém aqui, depois de beber de Jesus, ficou com sede? É claro que eu não estou a falar de sede de H2O. Mas eu me pergunto se alguém aqui, depois de experimentar de Jesus, depois de experimentar a presença do Espírito Santo, continuou com sede. Será que existe alguém que tenha experimentado Jesus? Ai pastor, eu acho que eu bebi, mas parece que não fez grande diferença na minha vida. Então você não bebeu. Então você não bebeu. É só essa a realidade. Porque beber da água de Jesus é uma experiência sobrenatural. A conversão é uma experiência sobrenatural. Nós às vezes tentamos normalizar, naturalizar a experiência da conversão como se fosse algo só, como se fosse só uma mudança de hábitos. Ela inclui uma mudança de hábitos, mas ela é algo sobrenatural na sua vida. E às vezes a pessoa ela muda de hábitos, ela muda de ambientes, ela muda de práticas, mas ela não saciou essa sede que só Jesus pode saciar. Beber água de Jesus é uma experiência não só de saciedade, mas de abundância. Jesus disse, olha, eu não vou só dar uma água para vocês beberem um golinho, não. O que eu tenho para você vai vos inundar, vai transbordar em vocês rios de água viva. Essa água, esse Espírito que vocês vão receber, vai jorrar de vocês. Jesus estava se revelando àqueles homens, ele estava dizendo, eu sou a fonte, sou eu aqui, eu tenho a verdadeira água, eu tenho o verdadeiro sustento para vocês, que sacia a sede do ser humano. Esse ritual todo aí se cumpre em mim, eu sou o cumprimento disso aí. E hoje, um mundo em trevas, iludido pela mentira, pelo pecado, em busca de saciar essa sede noutras coisas, procuram saciar essa sede no sexo, na pornografia, na masturbação, no álcool, nas drogas, nas vaidades, nas compras. Mas somente quem bebe do Espírito Santo sabe que verdadeiramente, o que é verdadeiramente ser saciado? Somente quem teve essa experiência sobrenatural, o beber de Jesus, sabe o que é que eu estou falando? O resto é ilusão. Você pode continuar vivendo na ilusão e na mentira.
Ou então nesta tarde, hoje, você pode dizer para Jesus, olha, assim como aquela mulher samaritana disse, olha, eu quero beber dessa água. Eu quero beber dessa água. Eu preciso beber dessa água, porque eu vejo as pessoas chorando à minha beira, eu vejo as pessoas adorando a Deus, levantando as mãos, eu vejo as pessoas se derramando na presença de Deus, e eu não sinto nada. Eu quero beber dessa água também. Peça a Deus que Deus dá. Peça a Deus que Deus derrama essa água sobre a sua vida. E não vai ser só um pouquinho, não, vai ser muito. Tem um hino, né, que... muito, agora não quero dar armado em cantor, mas realmente quando eu estava a preparar esta letra, essa palavra, lembrei desse hino que diz assim, olha, existe um rio sem... Todo mundo conhece, me ajuda aí. Que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Jesus tem essa água para ti. Por onde o rio passar, deixa ele passar na tua vida, meu irmão. Tudo vai. Oh Deus, aleluia. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber. Oh. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. Jesus, Ele quer nos encher dessa água. Jesus, Ele quer nos dar a beber desta fonte. Não é a fonte do pastor, do grupo de louvor, da igreja. Não, é a fonte, é dele, não é nossa. Por isso que é algo sobrenatural. Por isso é algo que às vezes as pessoas não vão alcançar, porque elas não se entregam, porque elas querem dividir Deus com o mundo e o mundo com Deus, e não dá certo essas coisas. Aleluia. E Jesus diz para nós nesta tarde, olha, Apocalipse 22, verso 16, eu, Jesus, enviei o meu mensageiro para vos afirmar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser receber de graça a água da vida. É de graça. Essa é de graça, essa água é de graça. Você não precisa pagar nada, você não precisa nada para receber dessa água. Jesus já pagou. O sangue já foi derramado. O véu já foi rasgado. Aleluia. Tem mais um hino aí, né? Mas não, deixa quieto. As barreiras já foram derrubadas, meus irmãos. Não tem mais ritual, não tem mais símbolos. Aleluia. Jesus já tirou tudo isso, Jesus já abriu o caminho, e você agora só entra na presença dele se beber dessa água. Se você pensa assim, eu não consigo entrar, então beba dessa água. Peça essa água ao Senhor Jesus. Peça essa água a Ele. E sinta, porque é que a gente diz assim, mais vale um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. E você pensa assim, não, mas como assim? Um dia lá é melhor do que 1000 no outro lugar. Beba dessa água e você vai ver. Experimente dessa presença e você vai ver. Mas é algo sobrenatural, é algo sobrenatural. Eu posso pregar a vida inteira, o tempo inteiro, posso ser o melhor pregador do mundo. Se o Espírito Santo não te convence disso, não transforma a tua vida, não adianta de nada, porque é sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Jesus começa abrindo os olhos deste povo para as realidades espirituais que estavam por detrás de tudo aquilo que Deus tinha estabelecido como mandamentos cerimoniais.
Porque tudo que Deus mandou fazer, ele representava algo lá na frente. O Uzá colocou a mão na arca e morreu. Deus é um Deus tirano. Não é que Deus tivesse um grande apego pelas coisas, pelos símbolos, né? Pela arca, pelo tabernáculo, pela arca, a pia de bronze, o altar de incenso, o candelabro, a mesa dos pães da proposição. Não é que Deus tivesse um cuidado especial com aquilo ali, mas ele tinha um cuidado por aquilo que era representado ali. Essa é que era a questão. Mas chegou uma altura que tudo o que estava representado ali se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! Jesus está começando a abrir os olhos desse povo. Estamos quase na reta final. Para realidades espirituais. E talvez abrindo os olhos de alguns aqui. Deus lá no deserto, Ele não só sustentou o povo com água. Essa água, né, que ele sendo buscada ali, que era representada nesse ritual dos sacerdotes. Mas também Ele direcionou o povo com uma coluna de fogo, como nós já lemos. Porque quando existe a presença de Deus, existe provisão e direcionamento. Eu já disse isso, mas eu quero que você se lembre disso aí. E Deus provia com água, mas Deus também guiava o caminho. Isso é maravilhoso para nós. Porque os filhos de Deus, eles nunca andam sem rumo. O filho de Deus, ele nunca está perdido. O filho de Deus, ele nunca anda desorientado. O filho de Deus, ele nunca anda em trevas. Não anda, não pode. Tem filho de Deus aqui ou não? Amém. Quem prova verdadeiramente da água do Espírito nunca está perdido. Porque perdido é a condição que você era antes de conhecer Jesus. E agora você já não está perdido. Ai, pastor, mas às vezes eu me sinto perdido. Talvez você se sente perdido, mas talvez você esteja exatamente onde Deus quer que você esteja. Já pensou nisso? Porque se você bebeu dessa água, se você busca a Deus, se você ora, se você busca direcionamento da sua palavra, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O seu, quando fala aqui no seu, não é o seu que busca e ama a Deus, é no Deus que você busca e que você ama. Então o propósito é dele. Aleluia. O problema é que nós pensamos que Deus é um GPS. E o GPS, a gente sai daqui e ele diz assim: a 300 metros vira à direita. Na próxima rotunda, saia na terceira saída. Não é o GPS, dá passo por passo. Mas Deus não é um GPS. Nós queremos que Deus diga se eu vou de calça ou de saia para a igreja. Nós queremos que Deus diga se eu devo pintar o cabelo ou não, se eu devo furar a orelha ou não. Nós queremos que Deus diga se eu devo servir na igreja ou não. Nós queremos que Deus diga o nome do meu futuro marido ou do meu futura esposa. Nós queremos que Deus diga tudo, mas Deus não é um GPS. Deus não trabalha como GPS. Ele não dá todos os detalhezinhos da tua caminhada cristã. Deus trabalha como uma bússola. Ele te aponta um caminho. E Ele te diz: olha, o caminho é Jesus. Então você segue Jesus e o resto vai dar certo. Deus te guia até Jesus. Ele é o nosso norte. Assim como uma bússola, a polaridade do Polo Norte faz com que aquela pontinha de metal aponte sempre para o Polo Norte. Deus aponta-te sempre para Jesus. É isso que Ele faz. Ele é a nossa direção. E se Jesus é a tua direção, todas as outras respostas que nós queremos e que parece que Deus não dá, Ele vai te dar de uma forma muito mais simples. Porque se você está buscando glorificar a Deus, né? Por exemplo, que roupa é que eu vou usar? Será que eu devo ir com calças? Eu vou com saia? Eu vou calça pirulito, sem ser pirulito? Se você está pensando glorificar a Deus, né? Então, é para glorificar a Deus, então vai. Então faz. Agora, se é para te glorificar a ti, então não faz. É para exaltar Jesus, aponta para Jesus, então força. Não aponta para Jesus, então não faças. Esse relacionamento que tu estás a ter vai te aproximar de Jesus, então
Força. Esse relacionamento vai te afastar de Jesus? Então, chuta aquele laço. Simples assim. Esse trabalho novo que tu estás a ter, eu tenho um trabalho, eu não sei se é de Deus. Ele vai te prejudicar a tua comunhão com a igreja, porque não tem como separar Cristo da igreja. É capaz, às vezes a pessoa pensa que eu posso ser cristão sem estar na igreja, mas não tem como separar Cristo da igreja. Você não separa o corpo da cabeça. Então não tem como seguir a Cristo sem frequentar uma comunidade cristã. O escritor aos Hebreus fala isso. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Hoje tem os desigrejados aí, mas não é, biblicamente falando, estão errados. Agora, eu tenho um trabalho que é uma bênção. Eu vou ganhar um monte de dinheiro, mas eu não vou poder congregar. É laço do inimigo, meu irmão. Agora eu tenho outro, se calhar não vou ganhar tanto, mas eu vou poder congregar, eu vou poder estar com os irmãos, eu vou poder colaborar com a obra, eu vou poder estar nesse momento de união, de comunhão tão maravilhosa que o pastor falou aqui, a Miriam falou aqui. Então é isso aí. É isso aí. Então é de Deus. Aponta para Jesus, te encaminha para Jesus, vai que dá certo. Te aponta para o sentido contrário de Jesus, não vai que dá errado. Jesus nunca nos deixa perdidos. Você pode até sentir, meus irmãos, você pode até sentir que as coisas fugiram do seu controle, mas se você está em Jesus, então Jesus está no controle e não você, porque Jesus continua sendo essa coluna de fogo durante a noite. Jesus continua guiando o seu povo pelos desertos desta vida, e Deus te guiou até Jesus. Jesus é o nosso norte, Ele é a nossa direção e Ele é o nosso alvo, e o caminho que você faz com Ele é pela fé e não é por vista. Mas o teu alvo é Ele. E todas as minhas decisões, todas as tuas decisões, aquelas decisões que parece que o céu se fechou e Deus não fala conosco e nós não ouvimos nada, você não precisa de ouvir mais nada. Você precisa de ler a palavra. Você precisa de buscar Jesus, conhecer Jesus e ir na direção dEle. E na festa do Tabernáculos não só havia essa ritual das tendas, porque era uma festa de peregrinação, em que todos os judeus iam para Jerusalém e habitavam em tendas naqueles 7 dias da festa, mas também tinha esse ritual tanto da água como das luzes. Era um momento em que se acendiam 4 grandes colunas. A Bíblia não relata isso, mas a tradição judaica diz que essas colunas tinham cerca de 22 metros de altura, como se fosse um prédio de 5 andares. Então diz a tradição que eram acendidas 4 grandes colunas, e essas colunas acesas, cheias com óleo e acesas, elas iluminavam a cidade de Jerusalém à noite, né? E elas representavam, sim, essa coluna de fogo que guiou o povo no deserto, né? E também representavam essa esperança da vinda da luz do Messias. E é nesse contexto também que Jesus diz assim, João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus está dizendo assim, eu sou o cumprimento dessa luz aí também. Eu sou o cumprimento lá das águas e eu sou o cumprimento dessa luz também para vocês. Mas Jesus vai mais longe, porque aquela luz ali, que era iluminada naquelas grandes colunas talvez de pedra, não sei, colunas altas, essas 4 colunas, elas iluminavam a cidade de Jerusalém. Mas Jesus, ele disse assim, a minha luz, ela ilumina todo o mundo. Ela não se restringe a Jerusalém. Ela inclui todas as raças, ela inclui todas as classes sociais, ela inclui pessoas de todo o tipo de formação académica até o analfabeto. Essa luz que eu sou ilumina todo mundo, ao contrário dessas luzes que vocês estão acendendo aí, mas que depois logo se apagam. Agora a minha luz, diz Jesus, ela nunca se apagará. Aleluia. Irmãos, eu não sei se você tem ideia do que essa afirmação significa para a nossa vida. Jesus quer acender algo em nós que nunca se apaga. O que Ele quer acender em ti, ninguém pode apagar. Paulo dizia assim, olha, eu posso estar preso fisicamente, mas o Evangelho de Cristo não está preso. Aquilo que Jesus quer fazer em ti, ninguém pode te tirar, ninguém pode te roubar. Podem te cortar aos bocadinhos, mas ninguém pode tirar aquilo que Jesus quer fazer na tua vida.
Aleluia. Ele quer acender algo em nós. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua luz que nunca se apagam. Agora hoje as pessoas parece que alguns carregam uma luz muito fraca, né? Uma luz meio que inconstante. Uma luz que a qualquer ventinho ela se apaga e vai embora. Essa não é a luz de Jesus. A luz de Jesus, ela nunca se apaga na sua vida. Quem tem a luz de Jesus, diz o texto, não andará em trevas. Então Jesus está dizendo aqui nesse contexto da festa dos tabernáculos, ele está dizendo assim, eu tenho água para a sua vida, a verdadeira água, o verdadeiro sustento, aquilo que traz verdadeira saciedade, e eu tenho a luz também para si. Que o cumprimento de tudo ali estava em Jesus. Jesus era a imagem que aquelas sombras representavam. Assim como o apóstolo Paulo falou lá em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, diz assim, ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida, dias de festas, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombras daquilo que havia de vir. Mas o corpo é Cristo. Eu olho aqui para esse púlpito, eu vejo que está uma sombra ali da minha mão, mas não sei se a mão é branca, se é amarela, se está ferida, não sei como é que ela é. Então Jesus está a dizer, não olhe mais para a sombra, porque agora já tens aqui, tu consegues ver. Não olhe mais para a sombra, porque tudo isso eram sombras, agora já tem Jesus. Então agora tu já podes adorar o verdadeiro, não o símbolo. Aleluia. Mas o povo continuava cego, como muitos hoje continuam cegos, agarrados às sombras, a guardar dias, a guardar festas, não comendo determinados alimentos, trazendo símbolos religiosos para dentro do culto cristão, arcas da aliança, bandeiras de Israel. Irmãos, faz sentido isso? Deus não é Deus de uma nação, Deus é Deus de toda a terra. Mas nós continuamos agarrados a essas sombras. Pastores que falam mais hebraico do que português. Mas é uma idiotice. Paulo diz assim, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneçam firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E as pessoas muitas vezes voltam para a escravidão, porque essa cegueira não lhes permite ver todas as obras maravilhosas que se cumpriram em Jesus. Mas Jesus nos chama para a luz. Jesus nos chama para beber do seu Santo Espírito. E é nesse contexto que entra o texto que nós lemos de início. João capítulo 9, verso 1. Diz assim, e caminhando Jesus, depois dele ter sido escorraçado dali, depois dele ter sido ameaçado de morte, de apedrejamento, ele se retira. Já vamos até ler esse texto. E diz assim que Jesus viu um homem cego de nascença. Eu não sei se você consegue se identificar com esse cego aqui, Esse cego nunca tinha visto. Ele não sabia o que era cor. Ele não sabia o que era luz. Ele vivia numa escuridão desde que ele havia nascido. E não é diferente de muitos de nós, que nascemos herdando uma realidade espiritual de trevas e de afastamento de Deus. Como descendentes de Adão, carregamos na nossa carne uma condição contrária àquilo que é a santidade e pureza de Deus. Que temos uma natureza carnal que nos tenta levar de volta para as trevas de onde nós viemos. E muitos, infelizmente, continuam a viver nessas trevas densas, por vezes até frequentando o culto religioso, como era o caso dessas pessoas aqui. Como era o caso desses fariseus que estavam frequentando um ato religioso, mas que estavam em trevas, que estavam em escuridão. E Jesus tinha revelado a eles o significado de tudo aquilo e o que eles estavam a fazer ali no templo. Mas qual foi a sua reação? Se a gente ler lá, nós estamos no capítulo 9, verso 1. Coloca no verso anterior, no 8:59. Porque eu não sei se os irmãos sabem, eu acho que todo mundo sabe, a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, Então os capítulos e versículos são coisas que nos ajudam a estudar a Bíblia, mas ela foi escrita de contínuo, E no verso anterior, depois de ele ter explicado tudo aquilo, depois de ele ter revelado tudo aquilo àqueles homens, qual foi a reação deles?
pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Depois de toda essa revelação de Jesus, a cegueira era tanta que eles procuraram matar Jesus. Jesus era a razão de tudo aquilo que eles faziam. As festas apontavam para eles, os sacrifícios apontavam para ele, os sacerdotes apontavam para ele, os sábados apontavam para ele, o templo apontava para ele, mas as pessoas preferiram os símbolos à imagem real das coisas. E o que é que aconteceu? Jesus saiu do templo. Olha o privilégio desse povo, cultuando a Deus com o próprio Jesus presente em carne. Eu sei que Ele está aqui no nosso meio também, né? A gente sabe pela fé que Ele está no nosso meio, mas eles não precisavam de fé. Ele estava lá em carne, cultuando com eles, participando daquele momento de forma visível e ensinando com voz audível. Mas quando Jesus não é ouvido, quando Jesus não é honrado, quando Jesus é deixado de lado, quando começamos a dar mais valor às liturgias religiosas, aos métodos de evangelismo, de fazer igreja, às tradições, quando começamos a fazer as coisas do nosso jeito, daquilo que nós achamos, acontece o que aconteceu. Jesus sai e ficam só os homens. Foi o que aconteceu ali. Quando Jesus saiu, o texto diz, né, ele sai daquele contexto, porque ele viu que aquele povo ali é tudo uma cambada de cegos hipócritas, que não entenderam nada daquilo que estava escrito a respeito dele, e ele sai do contexto religioso, e a Bíblia diz que ele viu um homem cego. Aleluia. Você sabe que você está aqui porque ele te viu, não é? Ele te viu. Ele te vê. Aleluia. Ele te viu cego. Ele te viu a cada momento da tua vida. Ele te viu em trevas. Ele te viu na escuridão, sofrendo, chorando. Ele te viu pensando, às vezes, que estavas abandonada ou abandonado, pensando que não havia mais solução para a sua vida, mas Jesus te viu. Assim como ele viu um ferido quase morto jogando numa valeta, ele viu aquele. Assim como ele viu um paralítico à beira de um tanque que não tinha condições de alcançar a água. Assim como ele viu aquela mulher pecadora divorciada 5 vezes e adúltera. Ele viu essa mulher e ele nos viu a nós também. Mesmo nós sendo uma vergonha, mesmo nós tentando nos esconder, mesmo nós fugindo dele, Jesus nos viu. Aleluia. Jesus nos viu. E quando Jesus viu aquele cego, os discípulos perguntaram, verso 2 de João capítulo 9, Mestre, quem pecou? Este aos seus pais para que ele nascesse cego? Esta é a típica pergunta de quem não entende nada das coisas espirituais. Nós sempre gostamos de justificar o porquê das coisas, né? Nós queremos sempre arranjar uma lógica. Nós queremos sempre que as contas batam certo. Nós somos como aqueles amigos de Jó. Não, calma aí, se tu estás a sofrer isso tudo é porque você roubou alguém. Se tu estás a sofrer tudo isso é porque você fez algo mal e Deus está te castigando. E nós queremos sempre uma justificação, mas as coisas de Deus saem da lógica humana muitas vezes, meus irmãos. E talvez você possa pensar, eu sofri tanto durante a minha vida, por que isso aconteceu comigo? As coisas que eu não estão dando certo, será que eu estou debaixo de alguma maldição? Porque nós queremos sempre saber, né? Mas talvez você deva perguntar, olha, para que isso aconteceu? Não porquê. Tu coloca no lugar deste cego aqui, a Bíblia diz que ele era um homem, os seus pais mais à frente vão dizer que ele já tem idade, né? A idade para ser responsável em termos de religião no judaísmo é 13 anos. Então, 13 anos, um judeu já é responsável aos olhos da lei religiosa. Aos olhos da lei civil, 20 anos. Talvez como o João chama ele de homem, talvez ele fosse já com 20 e poucos anos. Agora pensa, 20 e poucos anos, cego.
20 e poucos anos colocado à parte da sociedade. 20 e poucos anos sem ver nada, excluído, pedindo esmolas, vivendo de caridade, sofrendo o seu problema e todas as dificuldades que advinham dessa cegueira. Talvez ele até mesmo estava ansioso por essa resposta, mas por que é que eu passo por isso? Será que fui eu que pequei? Será que foi o meu pai? Né? Por que é que eu estou passando por tudo isso na minha vida? E talvez você já fez essa pergunta também. Por que é que eu diante das minhas cegueiras, né, das minhas dificuldades, por quê? O que é que aconteceu? E Jesus respondeu no verso 3, olha, nem ele e nem seus pais, mas para que se manifeste nele a obra de Deus. Já pensou nessa resposta de Jesus? Que aquilo que você está passando é um meio para que a obra de Deus seja manifesta na sua vida? De que Deus está te dando uma oportunidade a cada dia de colocar a sua fé em prática e viver na dependência dEle, confiar no seu poder, confiar na sua graça e dizer, como disse Paulo, a tua graça me basta. E ele diz no verso 4, olha, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia e a noite vem, que ninguém pode trabalhar. Então, enquanto eu estou no mundo, eu sou essa luz, então façam essa obra. Existe uma urgência em fazer essa obra. Existe uma urgência em abrir os olhos. Existe uma urgência em deixar Deus trabalhar na sua vida. Existe uma urgência em levar essa luz para quem está em trevas. Existe uma urgência em glorificar a Deus através das nossas vidas. Pegue nesse seu problema, pegue nessa sua dor, pegue nessa doença e diga ao Senhor, olha, eu não sei como, o que eu sei é que o Senhor pode ser glorificado através disso. O que eu sei é que através da minha dor, através do meu problema, o Senhor pode ser glorificado, o Senhor pode fazer uma obra. E nós às vezes ficamos murmurando, nos lamentando, quando na realidade o que o Senhor quer é, abra os olhos, toma uma atitude, creia em Deus, creia no seu Filho, creia em mim, eu estou no controle. E que a seu tempo eu serei glorificado na tua vida. Aleluia. Verso 6. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Muitas pessoas não entendem o que é que Jesus fez aqui. Talvez um dos milagres mais intrigantes. Mas por que é que Jesus fez lodo? Mas que conversa é essa de fazer lodo? Né? A gente olha para essa passagem até com alguma repugnância. Né? Uma coisa nojenta, né? Cuspiu no chão, fez uma pasta e passou nos olhos. Né? Alguns preferiam continuar cegos. Né? Mas não... Deus me... Senhor me perdoa. Mas... realmente, quando a gente olha para esta passagem, a gente fica assim, lodo, cuspir, amassar nos olhos. Mas quando entendemos a Bíblia como um todo, e não como livros isolados, sabe o que é que explica a Bíblia? A própria Bíblia. Quando você quer entender algo da Bíblia, procure na própria Bíblia, que a própria Bíblia vai te ensinar e vai te mostrar o que é que ela está querendo dizer. Então, no texto original, essa palavra aqui, que foi traduzida por lodo, na realidade eu acho que houve uma infelicidade nessa tradução, e há traduções melhores. Eu não sei se alguém tem Bíblia e que tenha uma outra tradução que não lodo. Não sei se aqui a tradução lama também não é tão correto. Então, na realidade, o que o texto original diz é que Jesus fez barro como do oleiro. Sabe como muda o sentido da coisa? Jesus moldou como um oleiro molda o barro. Ele usou pó e usou a saliva. Jesus, na realidade, ele está criando algo neste homem que ele nunca teve. A Bíblia diz que ele era cego de nascença. E assim como lá em Gênesis, coloca lá Gênesis 2:7, Davi, por favor, Gênesis 2:7. Olha o que é que diz lá em Gênesis 2:7. A Bíblia diz que Deus moldou o homem do pó da terra. Essa palavra moldou, né? O Senhor soprou nas olhos e fogo, formou, essa palavra formou ali, apesar de ser... aqui está em português, mas no Antigo Testamento é escrito em hebraico. Apesar de ser uma palavra em hebraica, ela tem o mesmo significado daquela palavra lá de João capítulo 9, que é em grego. Então, as duas palavras significam moldar do barro.
Então Jesus está mostrando o seu poder criador e está mostrando que Ele está moldando e criando neste homem uma nova realidade para a vida dele. E é isso que o Senhor quer fazer em nós também. O Senhor quer abrir os olhos daqueles que estão em trevas, trazê-los para a sua presença, enchê-los desta água, desse Espírito que transborda nas nossas vidas e criar em nós uma nova criatura, moldar em nós uma nova criatura, como Ele fez lá atrás em Adão, como Ele faz simbolicamente aqui este cego, criar uma nova natureza sustentada por esta água e por esta luz. Olha o que é que diz, e nós já vou terminar, Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele. Essa palavra feitura também é moldados por ele. Então é isso que o Senhor quer fazer em nós, quer pegar, né, nesse barro, nesse pecado de pó, né, todo mal amassado às vezes, e amassar e criar algo novo, a imagem dele, não mais a imagem caída de Adão, mas a imagem perfeita do Cristo. Aleluia! Vamos ficar de pé, meus irmãos. E assim Jesus completou esse ensinamento aqui da festa dos tabernáculos, onde ele se apresenta não só como aquele que se fez carne e tabernaculou entre nós, mas também como aquele que é a fonte das águas, que nos dá de beber essa água maravilhosa do seu Santo Espírito, que aquele que é a luz desse mundo, que nos convida a sair das trevas para a sua maravilhosa luz, e que nos convida a que nós nos deixemos moldar por Ele, nos deixemos novamente como barro nas mãos dEle, para que Ele possa nos moldar dentro daquilo que é a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos agradecer a Deus por esta palavra, que a gente possa, em nome de Jesus, buscar cada vez mais essa água, esta luz, né? E esse trabalhar de Deus nas nossas vidas. Eu não sei se todos aqui já experimentaram dessa água, já beberam desse Espírito Santo, dessa água que sacia. Não sei se todos vós aqui já entraram nessa luz, já saíram dessas trevas, mas o que eu sei que é isso que o Senhor tem para a tua vida, é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, é isso que o Senhor quer fazer. O Senhor quer nos transformar, nos moldar, criar algo novo nas nossas vidas. Aleluia. Amém? Vamos louvar o Senhor. Amém. Para terminar o nosso culto, vá refletindo nessa palavra, pedindo ao Senhor que possa falar ao seu coração. Aleluia. Santo é o teu nome, ó Deus. Existe um Rei, o Senhor,